Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 148, no Bom Combate. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo. Nas lides da evolução, há combate e bom combate. No combate visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição a sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos, o espírito para a ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias de experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas desde o instante em que Ananias o recolheu, enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado, várias vezes abatido e doente, jamais deixou de servir à causa do bem, que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Então, nós acreditamos que a gente vence uma guerra pela força, né? A gente vence um combate, uma batalha pela força. Geralmente a gente entra numa discussão e nessa discussão, nesse meio de argumentos, a gente acaba perdendo o equilíbrio e passa para a ignorância e acaba sendo intolerante muitas das vezes. Ou seja, esses atos de combate acabam trazendo para a gente alguns prejuízos em torno do nosso espírito, porque o que Jesus ensinou não foi nada disso, né? Ele em momento nenhum ergueu uma arma sequer, um pedaço de pau sequer, contra quem quer que seja. O tempo todo ele fez o bom combate, né? Que através dos seus ensinamentos, que através da sua conduta reta, a sua moral, ele procurou exemplificar de como vencer o inimigo através do equilíbrio, através da sua paz. Tanto é que onde ele passava, ele falava, minha paz vos dou, né? Ele não deixou guerra, ele não deixou desentendimento, ele não deixou desequilíbrio. Em todo lugar que ele passou, que ele foi humilhado, execrado, que ele foi, né, ferido, em momento algum ele quis ferir alguém. Ah, mas nós estamos longe, Patrícia, de ser Jesus. Nós estamos longe desse entendimento, dessa compreensão espiritual, porque nós estamos na carne, nós somos espíritos atrasados. Lógico que se alguém bater na gente, o ato reflexo é de revidar, né? Às vezes não é nem uma questão de moral inferior, é como se fosse uma defesa, né? E não está errado a gente se defender, porque afinal de contas, a primeira coisa que Deus nos deu foi a nossa vida. E a gente tem que defender ela com unhas e dentes, né? O contrário seria errado, né? Matar, se matar. O suicídio, por exemplo, não é bem-vindo aos olhos de Deus de maneira nenhuma. Foi Ele que deu a vida, é Ele que tem direito de tirar. E Ele não tira a vida espiritual, Ele tira a vida carnal. Nós temos períodos que nós temos que passar aqui e depois Deus sabe o momento que a gente tem que voltar ao plano espiritual. Então não somos nós que determinamos isso. Quando a gente acelera o processo de morte, a gente vai pagar isso daí, né? Quantas pessoas têm que viver 80 anos aí? Só que bebe, fuma, usa droga, acaba sendo uma pessoa desregrada e aos 60 anos morreu. Pô, tinha 20 anos ali ainda para poder viver, mas ele foi abreviando a vida dele. Aí aqueles 20 anos, às vezes o cara volta, reencarna, aí na outra encarnação o cara vem com uma doença degenerativa aos 20 anos, definhou tanto que morreu.
Todo mundo vai falar, nossa, um jovenzinho, 20 anos, que dó. Mas é dos 20 anos da outra encarnação que ele não concluiu. Então ele precisava daqueles 20 anos numa nova oportunidade para poder quitar aquele débito. Numa outra oportunidade ele pode viver 100 anos de novo. Mas nada passa em vão aos olhos de Deus. Então nós não temos o direito de tirar a nossa vida, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Mas nesse mundo encarnado existe uma coisa chamada defesa. E nós temos que defender a nossa vida a todo custo. Se a gente puder sair dessa como Jesus muitas vezes saiu, através de argumento, através de postura do bem, aí a gente está vencendo pelo bom combate. Mas se a gente não conseguir, em defesa da própria vida, não é errado. Uma policial uma vez me perguntou, né, atarentada, ela falou assim, eu vou para a igreja, a gente ora, a gente estuda a palavra, lá está escrito que a gente não pode ferir nosso irmão, e eu como policial, às vezes eu sou obrigada a revidar para proteger um cidadão ou proteger minha própria vida. E às vezes eu penso em abandonar minha carreira porque eu fico pensando, e se eu acertar alguém, e se eu matar alguém, será que Deus vai me punir por conta disso? Só que lá dentro da Bíblia também está escrito o que para nós? Que nós temos que nos defender, né? Que não é só... Quando se fala dar o lado, né, bateu na direita, ofereça à esquerda, não significa que é para a pessoa te espancar. Significa que você tem que mostrar para ela o lado bom. E se isso não é possível dentro de um combate, infelizmente você tem que se defender. Não estou aqui levantando bandeira que tem que sair matando todo mundo, não. Estou falando defesa. E isso está lá na Bíblia. Você deve se defender. A sua vida é em primeiro lugar. Isso não é ser egoísta. Em caso de você estar numa guerra, numa batalha, aqui em São Paulo a gente sabe que o crime é gigante. Os policiais saem para a rua todo dia correndo grandes riscos. Enquanto o policial tem uma arma, um 38, que a gente costuma dizer, o bandido está com uma metralhadora. E eu falo aqui nomes arcaicos já, passado, porque hoje a gente sabe que as armas vão muito mais além do que uma metralhadora. Né? Tem cara que com uma bomba ele estoura o caixa eletrônico aí que pega metros e metros aquela bomba, né? Acerta casas, acerta pessoas que estão passando na rua. Então assim, a criminalidade está armada e nós precisamos dos policiais para que defendam a sociedade e defendam as suas próprias vidas. É necessário também arma para esse lado, né? Era muito bom, seria maravilhoso e um dia nós vamos chegar lá. Quando a gente tiver um bom combate, quando a gente tiver aquela ideia de que nós temos que trabalhar a nossa moral, né? Por enquanto ainda se pincela isso. As pessoas falam no trabalho em relação à moral como se fosse algo muito distante. Ela está aqui dentro da gente. E a gente fica um dia, né? Hoje eu não tô... tem aquele ditado, né, popular que o povo fala assim, eu não estou fazendo curso para ser santo. Não é que você está fazendo curso para ser santo, o negócio não está tão longe, está aqui dentro. É todo dia você se melhorar um pouquinho. E esse se melhorar um pouquinho todo dia é o bom combate, né? Dentro dessa possibilidade de um combate de armas, de um combate de violência, como eu falei e eu repito, pelo pouco estudo que eu tenho, lá está escrito que a gente pode e deve se defender, porque a vida é em primeiro lugar, né? Agora, a gente não pode ficar revidando a cada... Por exemplo, você trabalha e tem uma pessoa ali que está te cutucando, que está te perturbando, que está querendo te tirar do eixo. Você não pode revidar um negócio desse. Você tem que mostrar para ela o outro lado, dar outra face. Ela está te perturbando, ela está te questionando, ela está querendo que você saia do eixo. Mostra para ela a paz, como Jesus ensinava. Esse aí é um efeito bom. É importante que a pessoa veja que ela faz de tudo para te tirar do eixo, ela não está conseguindo. Vai irritar ela a princípio ainda mais? Vai. O inimigo fica mais irritado cada vez que você se dá, né, o direito de se manter equilibrado, se manter num estado de luz. O inimigo fica totalmente transtornado. É normal. Mas depois passa. Depois ele continua, né, junto com você ali para ver qual é a tua, até onde você vai. Quando ele vê que é uma prática normal sua, que você não está forçando a barra, que você realmente está desenvolvendo um lado bom, ele cansa. Ele vai procurar outro. Ou, até melhor, ele pode até se espelhar em você e querer mudar também. Isso acontece muito com o obsessor. O obsessor, ele
Ele vem de uma outra vida com você, ele vem na raiva, na ira. Porque vocês dois às vezes fazem um combinado no plano espiritual de voltar junto e o cara não aceita. Não, o cara me matou, eu tenho ódio dele, eu quero que ele morra, eu quero que ele sofra o que ele me fez sofrer. Geralmente é essa fala do obsessor. São pessoas muito egoístas, orgulhosas, que não aceitam que o outro é capaz de errar e não perdoam e não se perdoam. Então, esse obsessor raivoso, ele vai fazer o quê? Você tá na carne, meu querido? Então, eu tô solto, eu tô fora da carne, então eu posso te perseguir que você não vai nem me ver. Ele começa a querer emanar energia negativa para aquela pessoa, para que ela cometa atos ilícitos, para que ela cometa atos desregrados, promíscuos. Ela vai dar ideia para o encarnado para cair. Mas se o encarnado for um cara que ele frequenta uma igreja, um centro espírita, ou que ele seja um religioso, que ele tenha a religiosidade dele firme, que ele tenha fé, que ele tenha virtudes, por onde ele passa, ele leva aquele facho de luz e as pessoas gostam da energia desse cara, então ele é bem querido, ele é bem visto, o obsessor vai ficar andando do lado e vai falar assim, meu, eu faço de tudo para ele cair, eu faço de tudo para ele se lascar e ele não vai, por quê? Eu vou andar mais um pouco, eu não vou cansar, eu quero ver ele na lama. E o obsessor continua andando atrás daquela pessoa. Vai perseguir até não querer mais, e no entanto ele não vai achar brecha para trabalhar em você, porque afinal de contas você está se transformando, você está no bom combate. E no bom combate não tem quem perca, não tem. Se você está envolvido no bom combate, não tem quem perca essa guerra. Porque é justamente o que Jesus ensinou. Enfrentar as situações com a cabeça erguida, com o coração voltado para Deus. As suas virtudes falam por você. Onde você passa, as pessoas falam coisas boas sobre você. E aquele cara que está te incomodando ali de outra encarnação, por mais que vocês tenham tido um problema muito sério na outra vida, ele vai cansar. Porque ele fala, meu, eu tô tentando de tudo e não tá dando resultado. O que acontece com esse ser? Por que ele mudou tanto assim? E ele vai tentar entender essa situação, vai participar com você, inclusive, quando você for a um centro espírita, uma igreja, ele vai participar com você, ele vai querer ver o que eles estão falando lá, que está mudando o teu comportamento. E nessa dele te acompanhar, muitas vezes ele é assistido. As equipes espirituais que atuam nas igrejas, no centro espírita, budismo, seja a religião que for, tem as equipes espirituais lá. E essas equipes vão atuar nele, vão conversar com ele, vão tentar trazer ele, né, para o bem, para que ele se perdoe, para que ele perdoe as situações que vocês passaram, né? E alguns espíritos são socorridos, transformam-se, aceitam uma nova encarnação, aceitam uma nova chance. Às vezes, mais para frente, ele até volta como um filho seu, volta como um irmão, como um vizinho. Menos você espera, o cara tá encarnado do teu lado e tá ali para tentar fazer as pazes. E no começo da encarnação sempre existe aquela rejeição, porque já teve atrito passado, às vezes volta aquela coisa, né? Porque fica aí enraizado no cara. O ódio, a raiva, né? O desequilíbrio causado numa outra vida fica enraizado. Não se cura assim da noite pro dia. Então, às vezes, quando ele reencarna, que dá de cara com o seu algoz ali, né? Com o cara que já prejudicou ele numa outra vida, ele vai olhar e vai reconhecer primeiro aquela energia. Pode ser que ele te dê trabalho no começo, pode ser que vocês dois se desentendam, pode ser que briga, pode ser que um queira prejudicar o outro. Só que com o passar do tempo, se houver o perdão, acabou. É só mais aquela encarnação ali e acabou. Podem se tornar bons amigos, podem se unir, pode ser que numa outra encarnação voltem como esposa, pode ser que voltem como irmãos, fiéis um ao outro, um ajudando o outro. As coisas mudam o tempo todo, gente, o tempo todo. Eu custei a entender esse processo, porque eu falava assim, imagina, quem eu não gosto e acabou, cada um vai pro seu lado e já era, né? Quantas vezes eu estava com inimigos dentro do meu trabalho e falava assim, não vejo a hora dessa criatura sair daqui, pelo amor de Deus, não aguento essa pessoa perto de mim. Me irrita, me deixa num estado de desequilíbrio total. E depois que eu comecei a fazer os estudos, não penso que eu fiquei sabendo isso quando eu estava lá trabalhando, não. Foi depois que eu aposentei, que eu entendi o processo. Eu falei, putz, né, com aquelas ali eu não me dei naquela época. Saí de cena sem conseguir tranquilizar a situação. Saí para aposentar
sem fazer as pazes. Não teve pazes ali, não. Eu ficava no meu canto, elas ficavam no delas, elas queriam me prejudicar o tempo todo e eu fiquei isolada no meu trabalho. Eu entrava, fechava a porta da minha sala, mal saía para o banheiro. Eu tive várias infecções urinárias porque eu ficava 8 horas dentro de uma escola onde eu não ia nem no banheiro, porque eu não queria ver a cara de ninguém. Pensa como é que era o clima lá na escola que eu trabalhei. Então, era muito complicado mesmo, muita gente querendo me prejudicar pelos projetos que eu desenvolvia com as crianças. Só por isso, porque eu não dei motivo para ninguém, para outra coisa a não ser trabalho. Eu não tinha vida particular dentro da minha escola. Dentro da escola eu era professora, tanto é que fora da escola a maioria das pessoas ainda me chamam de professora, porque eu sempre tive essa característica da professora. Ninguém conhece a Patrícia mulher, a Patrícia mãe, algumas pessoas mais próximas, porque grande parte das pessoas só conhece a Patrícia professora. Então eu sempre fui muito ética no meu trabalho, eu sempre fui muito fechada. E quando eu tentei abrir o meu trabalho, deu errado. Eu fui chamada, inclusive, dentro de quartel para tomar bronca, porque as pessoas que eu coloquei para trabalhar junto pisaram na bola. Não souberam aproveitar as oportunidades de parcerias que eu fazia, quase que eu perdi minhas parcerias. Então, todas as tentativas que eu tive de trazer essas pessoas para um trabalho em conjunto foram fracassadas. Até chegar ao ponto que eu me isolei. Falei, chega, estou tentando, não está dando certo, então chega. E saí da prefeitura antes de me aposentar, um pouco antes, teve inclusive processo na prefeitura, o negócio foi feio. Aí quando eu passei a fazer os estudos, os livros, aí eu falei, caramba, né, ali era um campo cheio para mim poder trabalhar um pouco mais a tolerância, a paciência, e muitas vezes eu estourei, muitas vezes eu agi de forma errada, porque faltou esse conhecimento moral para ter o bom combate. Eu combati, mas não tive o bom combate. Eu cumpri minha missão a dura pena, que era dar aula, que era ensinar os meus alunos o melhor que eu podia. Isso daí eu fiz. Esse foi o bom combate que eu tive. Mas o bom combate em relação à equipe com quem eu trabalhava, eu combati, mas não tive um bom combate. Então a gente vai analisando assim através dos textos o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado, né? O que a gente pode melhorar, qual é a parte que a gente tem que trabalhar um pouco mais. Então, eu tenho uma visão política, mas eu não escondo essa visão política de ninguém, eu sou da direita, então já começa por aí. Dentro do ensino, dentro da área da educação, grande parte das pessoas são da esquerda, né? E aí a gente tem visão de mundo diferente, né? A gente tem uma forma de enxergar o aluno diferente. Eu não acredito em vitimismo, eu não acredito em paternalismo, eu acredito que a pessoa tem que aprender a pescar. Eu vou dar a vara, pode ser que eu dê o primeiro peixe, né? A gente tem que matar a fome, sim, porque a pessoa com fome não consegue fazer nada, mas depois a pessoa vai ter que aprender a pescar. Então, eu não tenho algumas coisas assim que dentro da educação eu não aceitava, eu já começava por aí. Quando eu comecei a trabalhar no Estado, eu tive problemas nesse sentido, de visão política. Não estou falando de partido ou de candidato, estou falando de visão política, né? De que lado realmente eu estou. Meu lado sempre foi esse lado da direita. E o lado da direita ele só apontou mesmo, de verdade, de uns anos para cá. Até então o pessoal era muito centro-direita, centro-esquerda ou esquerda, né? Então essa visão da política que eu tinha, eu não sabia nem de que lado que era, para vocês terem uma ideia, porque não tinha partido e não tinha candidato que representasse o que eu penso, até surgir um. Então, assim, quando você tem uma visão das coisas, você deve defender, mas com argumento, não com violência, né? Argumento, conversar, explicar por que você é assim, por que você deseja isso. Eu creio que tem muitas coisas que as pessoas não querem falar a respeito, porque, né, que nem política, futebol, religião, não se discute. Não se discute de verdade, cada um tem o seu e acabou. E tem que ter respeito, né? Mas eu creio que a gente tem que ter os argumentos. A gente tem que ter um grupo de pessoas, assim, diverso, né, de time, um do Palmeiras, um do São Paulo, do Corinthians, conversar sobre como é o trabalho de cada goleiro, como que é o jogador, quem tá jogando bem, quem não, mas não sem atacar, não precisa atacar. O meu time ofendeu o outro, né? Tem muita brincadeira, São Paulino, corintiano, né? O palmeirense, cada um recebe um apelido.
Quando é brincadeira, tudo bem, mas tem algumas brincadeiras que acabam passando do limite, acabam machucando o outro que torce para aquele time, aí já não é um combate. Bom combate, ele tem argumento, ele tem demonstração de coisas que o outro pode mudar o seu pensamento, né? Aí é o bom combate, é o exemplo, né? Vamos lá de novo, né? Teve um texto que a gente leu aí algumas semanas que falava sobre o exemplo arrasta. Então a gente tem que dar o exemplo. Se a gente não quer sentir violência, a gente não pode gerar violência. Se a gente não quer intolerância, a gente não pode gerar intolerância, né? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias atrás e a gente estava falando dessa história do LGBT aí, que vai até o XZ, né? Agora inventaram um monte de coisa. E esses dias saiu uma piada no Facebook falando que uma mulher está casada com uma árvore. Aí já tem um outro nome lá, né? Não sei o que sexual lá, que tem a ver com ambiente sexual, sei lá, um negócio desse aí. A pessoa que se relaciona com árvore, né? Eu não sei até onde isso é piada ou é de verdade, porque a internet é um campo sem dono, né? Então eu ainda coloquei lá, isso aqui é verdade, gente, porque, né? Não faz sentido. Mas como tá tendo um monte de coisa aí, de sexo aí que a gente não consegue nem acompanhar, cada dia inventa uma, a gente tava conversando sobre isso, um grupo de pessoas, e um amigo pegou e falou assim, as pessoas só precisavam ler a Bíblia, né? A partir do momento, não é uma questão religiosa, mas é o ponto de partida para tudo. Então ali está escrito o quê? Foi criado Adão e Eva. Ponto. Né? Você vai no ginecologista ou urologista. Ponto. Então tem coisas que são muito práticas. Para que você fica complicando? Né? Você quer ficar combatendo, você quer ficar brigando por situações que não fazem o menor sentido. Você quer o respeito, mas você não está dando o respeito. Você quer que as pessoas te aceitem, mas você não aceita os outros. Então tem algumas coisas que estão fora do lugar, né? Eu não posso impor uma criança, né, de 5 anos, 6 anos de idade, perguntar para uma criança de 5, 6 anos de idade o que ele quer. Se ele é um garoto ou se ele é uma garota. Ele não responde por ele. Como que eu posso chegar numa criança de 5 anos e mudar a identidade dela? O Joãozinho quer ser Maria e eu vou escrever Maria na identidade dessa criança. E tem alguns estados que já estão fazendo isso. Então, nós temos que ter argumentos, nós temos que nos mobilizar para algumas coisas que estão acontecendo, que está faltando aí o bom senso, está faltando, né, o discernimento dessas pessoas, estão indo longe demais. Aí é um bom combate, né? Agora, com respeito, sempre trabalhando isso com respeito. Não chegando lá e acontecendo atrocidade, como já aconteceu anos atrás. Eu peguei notícia de jornal e deve acontecer, é que eu não peguei mais, né? Skinhead que bate em homossexual ou nordestino, isso aí é intolerância, isso aí não é combate nem bom combate, isso aí é intolerância, violência, isso é inadmissível. Agora, quando se trata de algo que vai muito além, que a gente está vendo que está tendo uma queda moral, que está tendo aí um desastre, né, espiritual, um retrocesso, é lógico que a gente vai ter que dar um basta de alguma forma com argumentos, com um trabalho de conhecimento, fazer essas pessoas estudarem e entenderem melhor a situação delas, porque muitas... Tem uma frase que eu peguei também em Facebook, né? Eu sou viciada em Face. Estava escrito lá, a pessoa que não aceita o próprio corpo, como que ela quer ser aceita? Né? Se você não se aceita, como alguém vai te aceitar? Então é algo que a gente tem que parar e pensar de verdade. Você tem que se aceitar. Não é esse negócio, eu tenho que me assumir. Não, eu tenho que me aceitar. Nasci Patrícia, nasci mulher, eu tenho que me aceitar. Para que as pessoas me aceitem. A Patrícia. É um trabalho árduo para alguns espíritos que reencarnaram no corpo de mulher, e sendo que numa última encarnação era homem, vem com trejeito, vem ainda com alguns vícios da última encarnação, para eles é difícil manter-se no corpo feminino, sendo que na outra encarnação ele era homem, né? A gente entende essa parte, o Espiritismo explica isso. Só que vamos lá, você veio como mulher, então trabalha a tua mente, trabalha o teu espírito para que você aceite essa nova condição. Quando você se aceita, você abre um leque
de oportunidade para as pessoas também te aceitarem, te amarem de verdade, como você é, ser acolhido. Mas não, tem aí um propósito político, inclusive de trevas envolvidas com isso. Vamos desequilibrar as famílias, vamos tentar exterminar as famílias, porque se não tiver reencarnação, fica aqui só aqueles que, só por Deus, né, gente? Então, o mundo que nós estamos é de prova e expiação, e ele está se transformando em regeneração. As trevas não querem que se transforme em regeneração, não quer uma evolução. Então, eles vão trabalhar onde? Qual é o lugar que eles vão lá, né, cutucar na raiz? A família. Atacando a família, não há desenvolvimento, não há o crescer e multiplicar, porque 2 homens juntos não faz filho, 2 mulheres juntas não faz filho. Então hoje eu peguei nesse tema, né, apesar que eu acho que eu fugi um pouquinho lá do início, que eu falei de polícia, falei de guerra, né, mas é que existem tantos combates que nós temos que ter no nosso dia a dia, e tantos bons combates, então eu acabei indo mais para esse exemplo, de maneira nenhuma, sem querer, né, desrespeitar qualquer tipo de pessoa e pensamento. É o meu pensamento, eu estou argumentando o meu pensamento, como eu falei, pelo bom combate, né? Não estou aqui para agir com violência com ninguém, muito menos impor a minha opinião, mas é minha opinião e deve ser respeitada, como a gente também tem que respeitar a opinião dos outros. A questão é que tudo aquilo que foge, né, não é que a gente tem uma receita pronta para viver. Todo mundo tem que ser pai, mãe, ter filho e sair numa propaganda de margarina. Não. A gente vai ter altos e baixos, a gente vai ter diferenças, a gente vai ter, né, uma série de circunstâncias de desequilíbrio dentro de uma família hétero, tanto como numa família homo. A questão é se aceitar. A questão é não querer impor aos outros. Assim como a gente, como hétero, não deve impor a nossa condição, o homo também não tem que impor a condição. Apenas se aceite. Trabalhe isso de uma forma do bom combate, mostrando às pessoas que vale a pena. Mostrando às pessoas que vocês têm uma vida normal, de casamento, de filho, de família, independente que a única coisa que é diferente é que não conseguem reproduzir, né, vias normais como a gente tem no casal hétero. Normais, eu não sei se é essa palavra, mas assim, eu não vou saber usar a palavra certa. Bom, enfim, tô querendo dizer que no hétero é homem e mulher, tem o aparelho genital feminino e masculino, ali sai a reprodução, né, como Deus criou. Mas aí tem no homo, tem a questão da inseminação artificial, tal, que aí é aquela coisa, já não é o natural, é isso, queria usar essa palavra, né? O artificial já não é o natural. Mas não tem peso nem maior nem menor, cada um sabe de si. A questão é, tudo tem que ter o seu peso e a sua medida, tudo tem que ter o seu bom senso, o seu equilíbrio, e dentro de uma paz, ser resolvido dentro de uma paz. E lembrar da frase de Jesus, a minha paz vos dou. Então o bom combate é isso, é você saber se impor, é você saber se aceitar, é você equilibrar as situações de maneira a você levar a paz aos outros. E não distúrbio, desequilíbrio, briga, porque isso seria o combate, que algumas vezes também é necessário, como eu falei no início do vídeo. O combate às vezes é necessário. Dentro desse quadro de encarnados que nós estamos, às vezes é necessário. Você não vai ver um bandido levantar uma arma para você e falar para ele, meu amigo, eu não morro, né? O que vai morrer é a carne, pode atirar. Você não vai ficar tranquilo diante de uma arma e falar um negócio desse. Jesus falaria, pode matar, eu não vou morrer mesmo. Mas a gente ainda está longe desse entendimento. Nós temos medo de sofrer, medo de ficar numa cadeira de roda, medo da morte. Por mais que a gente estude todo dia sobre a morte física, né? A gente tem medo. Chico Xavier estava dentro do avião, o avião estava caindo, ele começou a gritar que nem um doido. Nem estava caindo, bem dizer, estava fazendo barulho o avião, né? E ele começou a gritar que nem um doido. Ele quer mais do que Chico Xavier, que trabalhou com as equipes espirituais, com o pessoal do outro lado. Se Chico Xavier entrou num desespero, num momento que ele achou que ia morrer, quem somos nós então, gente? Lógico que nós vamos ter medo. E o medo, a insegurança, faz com que a gente algumas vezes ataque. Esse ataque é o combate, quando ele é com violência, né?
Mas o bom combate é aquele que a gente faz todo dia, exercitando através do outro mais difícil as nossas virtudes, cortando os nossos vícios e aumentando as nossas virtudes. Esse é o bom combate, nos aceitando, nos burilando, nos transformando em pessoas, em espíritos melhores.